tempos de isolamento das crianças, sem aula, uma ideia de ajudar com a leitura em casa. Professores da Universidade Federal de Mato Grosso, campus de Sinop, criaram um livro infantil online, tratando do coronavírus. O conteúdo, todo ele voltado para a parte científica e biológica do Covid-19, faz com que as crianças aprendam sobre a pandemia. Nesse momento, a gente percebe que as crianças estão vivendo uma ansiedade grande, até por conta da desinformação, muitas das vezes. Então, acho que o primeiro benefício é justamente informar as crianças de uma forma de aplacar um pouco esse medo que nós estamos vivendo, então dizer para elas o que é, o que está acontecendo. Mas mais do que isso, a gente também tem um benefício pedagógico, de você conseguir trabalhar conceitos e conteúdos da ciência com o livro, ou seja, usando a leitura, usando outras ferramentas pedagógicas para auxiliar no desenvolvimento intelectual das nossas crianças. Todas as 32 páginas são ilustradas e com informações ricas do tema. A intenção é que os pais acompanhem as leituras com os filhos. Nesse período, inclusive, não é o normal de que os livros da série saiam no formato de livro digital, e essa foi uma exceção em função do que nós estamos vivendo. Então, nós decidimos que acho que no momento que as famílias estão com todas as crianças em casa, necessitando de atividades para serem feitas, o livro vem como uma ferramenta fantástica de auxílio aos pais, aos professores que vão muitas vezes trabalhar de forma remota com os seus alunos. Então, a ideia de que esse livro sirva como base tanto para os professores quanto para os pais em casa para trabalhar esse assunto. A professora Roberta, coordenadora do projeto, conta que a criação do livro teve a ajuda de outros profissionais, não só da UFMT. Como é que a gente estruturou inicialmente, né? Fazemos algumas perguntas. Então, o que é o coronavírus? Aí, a partir dessas respostas que foram surgindo, nós elencamos quais seriam os profissionais necessários. Então, percebemos que precisaríamos de um biólogo para tratar da parte da taxonomia, precisaríamos de um virologista que falasse sobre vírus, precisaríamos de alguém que entendesse a relação desse vírus com o corpo, então buscamos um parasitologista, e depois precisaríamos de um médico para falar sobre essa relação com a saúde. Então, daí temos os autores, né, o professor Evaldo, biólogo, a professora Roberta Bronzoni, virologista, temos a professora Fabiana Donofrio, que é parasitologista, e o professor Evaldo, que é entomologista. Então, fechamos essa equipe, esse time técnico na composição desse livro. Outras 3 obras do projeto já foram editadas, impressas e lançadas desde o ano passado. Um sobre mosquito, outra sobre percevejo e besouros. O livro foi pensado, a princípio, para crianças que são alfabetizadas, ou seja, e até no máximo ali no 5º ano. Então, seriam alunos do 1º ao 5º ano, foi a faixa pensada, mas eu mesmo tenho uma pequena de 4 anos em casa que eu fiz a leitura com ela, mesmo não estando na faixa etária, e assim, ela não é a mesma afinidade com o tema científico como os mais velhos teriam, mas também você percebe uma grande aceitação em função das imagens e de todo esse aspecto que tem o material. O conteúdo já despertou o interesse de educadores e universidades de outros estados, que solicitaram o uso de material para atividades pedagógicas. Realmente os autores não faziam ideia da dimensão que isso poderia tomar. Nós fizemos realmente de forma despretensiosa para atender uma demanda local, para informar a nossa cidade, as nossas crianças, sobre o que está acontecendo. Foi publicado o material, disparamos na rede, e isso tomou proporções de todos os estados do Brasil. A gente já teve feedbacks muito positivos, agradecendo o material. Outras universidades que vão usar, vão fazer tradução para Libras, por exemplo. Temos já mensagens vindas de países como Alemanha, Estados Unidos, Austrália e outros países que receberam esse material também. Foi realmente uma grande surpresa. Como diz, disseminou como um vírus aí esse material. O calendário escolar na rede pública e particular em Sinop está suspenso desde o dia 19 de março. A expectativa para o reinício das aulas é para maio, dependendo da situação de pandemia vivida no país. A intenção é aproveitar o período de isolamento e disponibilizar o material online para as crianças aprenderem sobre o vírus em casa. Para ter acesso ao livro online do coronavírus, você pode acessar este endereço, que aparece na sua tela. Então, boa leitura e, seguindo as normas de segurança, muita higienização. Fique em casa e evite aglomerações. Todos, né, da ciência são unânimes em dizer que quanto mais nos afastarmos nesse momento, mais rápido esse problema ele vai ser reduzido. Então, eu acredito que a gente ainda passa ainda esse mês de abril com situações bastante críticas, mas quanto mais a gente respeitar essas ordens, quanto mais a gente ficar em casa, assim como a gente puder, com certeza a gente trará benefício para a sociedade de forma geral.